E aí pessoal, tudo certo com vocês? Na aula de hoje estaremos resolvendo os exercícios da semana 2 do PET, volume 6. Sem enrolação então, bora lá. No primeiro exercício, pessoal, vai estar pedindo para vocês construírem aí um parágrafo estabelecendo a relação entre o consumismo, obesidade infantil e consumo precoce de tabaco e álcool. Aí é só vocês voltarem lá no texto, pessoal, e darem uma lida no texto que vocês conseguem construir esse parágrafo. Então, já que é uma questão pessoal, vou deixar para vocês responderem, tá joia? Então, bora para a questão 2. Na questão 2, fala o seguinte: é possível preparar etileno e éter etílico a partir do álcool etílico, de acordo com o esquema. Aí a primeira reação, pessoal, é álcool etílico produzindo etileno, certo? Então, questão 2, nós temos o álcool etílico que vai estar produzindo etileno, certo? Mais uma substância X. Aí depois, na outra reação, nós temos também álcool etílico e aqui vai estar produzindo um éter, que vai ser o éter etílico, mais uma substância Y, ok? Aí as substâncias X e Y representam respectivamente. Pessoal, se nós temos álcool etílico virando um etileno, que tipo de reação que é essa? É uma reação de desidratação. Mas de que tipo? É uma reação de desidratação intermolecular, na verdade intramolecular. Desidratação intramolecular. Por quê? Por que é uma reação de desidratação intramolecular? Por que, turma? Porque tem a formação, porque a gente tem um álcool e está formando o etileno. Como que é o etileno? O etileno, turma, ele é assim, ó, CH2, CH2. Então, o etileno é um alceno, né? Se tem um álcool virando um alceno, é uma desidratação intramolecular. Vai ter eliminação ali de uma molécula, ou de uma única molécula orgânica de álcool, a eliminação do grupamento hidroxila e de um hidrogênio, tá certo? Então, vai ter a formação de um alceno, certo? E vai ter a formação de água, pessoal. Esse composto X aqui, a substância X, vai ser a água, porque é uma reação de desidratação. Na desidratação, tem-se nos produtos a formação de um composto orgânico, tá certo? Que aqui, no caso da desidratação intramolecular, vai ser um alceno. E vai ter a formação também de água, ok? Então, identificamos a substância X ali nessa primeira reação. E nessa outra reação aqui, pessoal, quando a gente tem o álcool etílico, produzindo um éter. Essa reação vai ser uma desidratação intermolecular, certo? Então vai ser uma reação de desidratação intermolecular. Por que vai ser uma reação de desidratação intermolecular? Porque nós teremos duas moléculas de álcool reagindo entre si e vai ter a formação do éter etílico, pessoal. O éter etílico, a gente pode estar representando ele da seguinte forma, ó. Já que é éter etílico, vai ter CH2, CH3, CH2, aqui vai ter um oxigênio e do outro lado a gente vai ter a mesma coisa, CH2 e CH3, certo? Então, pessoal, um álcool vai estar perdendo a hidroxila e o outro álcool vai estar perdendo somente um hidrogênio. Então, as moléculas vão se unir depois, as que perderam
o hidrogênio e esse que perderam a hidroxila e vão estar formando aqui um éter, que no caso vai ser o éter etílico, ok? E também, já que é uma reação de desidratação, vai ter a formação de água. A água vai ser essa substância Y aqui, ok, turma? Então a gente já consegue responder tranquilamente o exercício, que fala que as substâncias X e Y representam, respectivamente, vai ser a letra A, né, pessoal? X é água e Y é água também. Então, a alternativa correta para a questão 2 é a letra A. Certinho? Bora então para a questão 3. Questão 3. Na questão 3 fala que um álcool secundário de fórmula molecular C4H10O, quando aquecido na presença de alumina, sofre desidratação. Então, a primeira coisa, pessoal, vamos estar representando essa reação aí, onde nós temos um álcool que tem a fórmula molecular C4H10O, diz para a gente que é um álcool secundário, então vamos estar representando a estrutura desse álcool aí, beleza? Então, é um álcool que tem 4 carbonos, certo? Um álcool secundário, então no carbono secundário vai ter uma hidroxila, tá certo? Então o carbono secundário nesse composto a gente tem esse carbono e tem esse carbono. Como eles são simétricos, se a gente traçar um plano aqui, a gente vê que a gente tem o mesmo diátomo de carbono para cá e para cá, então não faz diferença onde que a gente vai colocar essa hidroxila, porque esses dois carbonos aqui eles são equivalentes. Então vamos estar colocando a hidroxila nesse carbono aqui, ó. Então, coloquei a hidroxila, virou um álcool. Vamos completar as outras ligações que o carbono faz com ligações simples. Não disse que é um composto insaturado, né? Depois, completa as ligações que o carbono faz com hidrogênio. Esse carbono está fazendo uma ligação, então ele vai precisar fazer 3 ligações com hidrogênio. Esse aqui está fazendo 2, então ele vai precisar fazer mais 2. Esse aqui já está fazendo 3 ligações, então ele vai precisar fazer somente uma ligação com hidrogênio. E esse aqui está fazendo somente uma ligação, né, turma? Então ele vai precisar fazer 3 ligações com hidrogênio. Pronto, vamos ver se deu essa fórmula molecular aqui. Ó, tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Ok. Quantos hidrogênios tem? Ó? 3, 4, 5, mais 2, 7, mais 3, 10. E tem um oxigênio. Então eu representei o álcool secundário que o exercício nos disse, certo? Aí depois falou que ele vai ser aquecido na presença de alumina. Então, vai ter uma reação de aquecimento na presença de alumina. E vai sofrer uma reação de desidratação. Ok, turma? Como que vai ser essa reação de desidratação de álcool, pessoal? Só vocês olharem para a estrutura. Se é uma reação de desidratação, vai precisar eliminar esse grupamento hidroxila e um hidrogênio do carbono vizinho a esse carbono que está ligado à hidroxila. Então vai precisar remover hidrogênio desse carbono ou desse outro carbono aqui, ok? Vai seguir então a regra de Zaitsev. O que é a regra de Zaitsev? Acho que é assim que escreve. Zaitsev. Mas a regra de Zaitsev, ela diz o seguinte, que o hidrogênio ele vai ser removido com mais facilidade daquele carbono que for menos hidrogenado, ou seja, aquele carbono que tiver menos hidrogênio. Então, qual desses carbonos aqui que tem menos hidrogênio? Esse carbono aqui, né, pessoal? Então, o hidrogênio desse carbono aqui, ele vai ser removido com mais facilidade do que desse carbono aqui, ok? Então, turma, o produto que vai ser formado em maior quantidade vai ser quando tiver a remoção de um hidrogênio aqui, do que quando tiver a remoção de um hidrogênio ali. Tranquilo? Então, vamos estar representando esse produto que vai ser formado aí. Então, vai ter a eliminação desse hidrogênio e dessa hidroxila, certo? Vai ter a formação então de água aqui. Quando tiver a eliminação desse hidrogênio e dessa hidroxila,
vai ter o fechamento dessas ligações, pessoal. Então vai ter a formação de uma ligação π nesse ponto. Então o composto que vai ser formado vai ser o CH, aqui fechou a ligação. Nós temos a formação então do but2N, tá certo? Então nós temos primeiramente o composto que formou aqui. Aí depois o pessoal vai estar continuando falando pra gente que esse composto aí, que vai ser chamado de composto A, esse aqui é o composto A. Esse composto A aí, por sua vez, ele vai ser tratado com o ácido halogenídrico, que vai ser um HX. Então vamos estar representando essa reação aí. Então aquele composto lá, H3, certo? Então mais, tá, galera? Ele vai ser tratado com um composto halogenídrico, um ácido halogenídrico, que vai ser um HX. Ok, turma? Só uma coisa importante de falar é que eu não representei o composto que foi eliminado, que foi formado da eliminação desse hidrogênio e dessa hidroxila. Por que eu não fiz isso? Porque esse composto aí, pessoal, ele vai ser formado em menor quantidade, tá certo? Então eu vou só representar aqui o composto que foi formado em maior quantidade, que é o composto principal dessa reação de eliminação, belezinha? Então, dando continuidade, esse composto A aqui, ele vai ser tratado com um ácido halogenídrico, que é um HX. Então aqui, pessoal, nós teremos uma reação de adição, não será mais uma reação de eliminação, tá certo? O que vai acontecer? A gente viu lá nas reações de adição que tem a quebra de ligações π, certo? Então, essa ligação π aqui, ela vai ser quebrada e vai ser adicionada à molécula o hidrogênio e vai ser adicionado em outro carbono, em um carbono vai ser adicionado o hidrogênio e em outro carbono vai ser adicionado o X, que vai ser o halogênio, tá certo? Aí segue a regra de Markov-Nikolov, que diz que o hidrogênio ele vai ser adicionado ao carbono mais hidrogenado, ok? Porém, a gente não está vendo carbono mais hidrogenado aqui, né, pessoal? Os carbonos, eles têm a mesma quantidade de hidrogênio. Então, não vai fazer diferença onde que vai ser adicionado o hidrogênio, nem o carbono. O hidrogênio, nem o halogênio, beleza? Então, vai acontecer isso, ó, pessoal. O hidrogênio vai estar se ligando por exemplo, a esse carbono aqui, e o halogênio vai estar ligando a esse outro carbono aqui, ó. Vai ter a quebra dessa ligação π aqui. Então nós teremos a formação de um haleto orgânico, que vai ser o CH3, ali vai ficar CH, aqui vai estar se ligando ao halogênio, quebrou a ligação π, e no outro carbono foi adicionado mais um hidrogênio. Então vai ficar CH2, certo? Então, aqui vamos ter o CH3, certo? Esse aqui vai ser o haleto orgânico formado dessa reação aí, certo, pessoal? Onde vai ter a adição, vai ser uma reação de adição, porque está reagindo composto insaturado com um HX, belezinha? Que é um ácido halogenídrico. Tranquilinho, turma? Pronto, representa que esse composto aqui, importante falar aqui, ele vai ser o composto B, ok? Tá porco aqui, então. Vou corrigir isso. Composto B, tá certo? Aí agora a gente já pode dar continuidade ao exercício. Aí no exercício vai falar para a gente considerar os produtos A e B, são aqueles formados em maior quantidade, a gente considerou isso. Como as informações acima são verdadeiras,
e identifique as proposições corretas. Aí apresentou para a gente 6 proposições e a gente precisa identificar quais delas são corretas. Na primeira proposição aí, turma, vai estar falando o seguinte, ó, a estrutura do álcool secundário admite isomeria óptica. O que é o álcool secundário, turma? Aqui nós temos o álcool secundário, certo? Para ter isomeria óptica, a gente precisa ter o quê? A gente precisa ter carbono quiral, turma. O que é o carbono quiral? É o carbono que tem 4 ligantes diferentes. Será que tem algum carbono quiral aí, turma? A gente consegue ver que tem carbono quiral aqui, tá certo, pessoal? Aqui não é carbono quiral, porque esse carbono aqui, ó, ele tem 2 hidrogênios. Então ele tem 2 ligantes iguais. Esse carbono aqui não pode ser quiral, porque ele tem 3 hidrogênios. Então ele tem 3 ligantes iguais. Esse aqui também tem 3 ligantes iguais, porque tem 3 hidrogênios na sua estrutura. O único carbono quiral é esse aqui, ó, porque ele tem um hidrogênio. Vamos estar representando essa ligação melhor aqui, ó. Então, ó, tem o hidrogênio, tem CH3, tem OH e tem CH2, CH3, que é um radical etil, certo? Então, esse carbono aqui, ó, ele tem 4 ligantes diferentes, ó, certo? Então, nesse ponto aqui, devido a essa característica de ter 4 ligantes diferentes, esse composto aqui admite isomeria óptica. Então, a proposição 1, ela é verdadeira, ok? Proposição 2, o álcool secundário é denominado oficialmente 2-butanol. Essa é a nomenclatura antiga, pessoal. Na nomenclatura atual, a gente vai fazer o seguinte, ó. Primeiramente, olhar o número de carbonos que tem na estrutura. 4, certo? Então, o prefixo é but. Qual é o tipo de ligação entre os carbonos? Ó, somente ligações simples. Então, infixo an. Já que é um álcool, pessoal, a gente coloca hífen e indica a posição da hidroxila. Se nós começarmos a contar daqui para cá, pessoal, aqui vai ser o carbono 1, esse o 2, esse o 3 e esse aqui o 4. Ok? Então, carbono 1, 2, 3 e carbono 4. Se a gente começar a contar daqui para cá, esse é o carbono 1, esse o 2 e esse aqui o 3. Então, a menor numeração ficou da esquerda para a direita. Então, é essa que eu vou considerar. Então, a hidroxila ela ficou no carbono 2. Então, você coloca ali 2. E já que é álcool, você coloca terminação ol. Então, esse composto aí é o butan 2-ol, que é a mesma coisa de 2-butanol, tá certo? Essa nomenclatura aqui ela já foi abolida e agora a gente segue esse modelo aqui de nomenclatura, beleza, galera? Mas a proposição 2 ela está correta, certinho? Então, proposição 2 ela é verdadeira. Proposição 4. Na proposição 4 fala que o composto A admite isomeria geométrica ou cis-trans. Será que vai ter isomeria cis-trans, pessoal? Para ter isomeria cis-trans, o que precisa ter? Precisa ter um composto insaturado. Um composto que seja um alceno, certo? Temos um alceno, não temos, turma? Porém, esse alceno, ele não pode ter no carbono que está fazendo, nos carbonos que estão fazendo a ligação dupla, 2 ligantes iguais. Por exemplo, esse carbono aqui não podia ser CH2, tá certo? A gente está vendo, né, que vamos estar representando essa ligação aqui com hidrogênio e vamos estar representando também essa ligação aqui com o hidrogênio, tá certo? Então, pessoal, a gente está vendo que os carbonos que estão fazendo a ligação dupla, eles têm 2 ligantes diferentes em cada carbono, tá certo? Então, isso faz com que esse composto ele admita a isomeria cis-trans, ok, turma? Se vocês não lembram sobre isomeria cis-trans, voltem lá no page de vocês
e recorde, tá certo? Mas a gente viu sim que admite isomeria cis-trans porque os carbonos que estão fazendo a ligação dupla, eles têm dois ligantes diferentes em cada carbono. CH3 é diferente do hidrogênio. E aqui também o hidrogênio, consequentemente, é diferente do CH3, tá certo? Então, cada carbono tem ligantes diferentes, eles não têm ligantes iguais. Então, por isso faz com que esse composto A aqui, ele admita isomeria cis-trans. Então, a proposição 4, ela também é verdadeira. Certinho? Aí a proposição 8. A proposição 8 fala que o composto A é o butan-2-ol. Pessoal, isso aqui é um álcool? Não é um álcool, né? Esse aqui é um hidrocarboneto. Vamos aproveitar e já dar um nome para ele, né, turma? Que é uma coisa muito boa para a gente estar treinando. Ó. Já que é um hidrocarboneto, e no caso aqui vai ser um alceno, porque tem uma ligação dupla, como que eu dou nome a esse composto? Ó? Já que não tem ramificação, ó, primeiramente prefixo. 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Prefixo para 4 é but. Qual é o tipo de ligação que está acontecendo entre os carbonos? Tem uma ligação dupla aqui, não tem, turma? Então, eu vou colocar um hífen e vou indicar a posição dessa ligação dupla. Então, eu vou contar carbono. Então, esse aqui vai ser o carbono 1, se eu começar a contar daqui para cá. Esse o 2, esse o 3, esse aqui o 4. Se eu começar a contar daqui para cá, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o carbono 3 e esse aqui é o carbono 4. Ok? Então, a gente observa que a ligação dupla, contando daqui para cá, ficou entre o carbono 2 e o carbono 3. E aqui, contando daqui para cá, ficou entre o carbono 2 e o carbono 3 também. Então, não faz diferença de onde que eu comecei a numeração da cadeia, certo? Ligação dupla sempre ficou no carbono 2. Então, você coloca but 2, já que é um alceno, só tem uma ligação dupla, você vai colocar um infixo em, já que é hidrocarboneto, termina com O. Então, esse composto aqui é chamado de but2N. E não é o 2-butanol, beleza? Então, a proposição 8, ela é falsa. Certinho, turma? Proposição 16. O composto B, ele admite isomeria geométrica ou admite isomeria geométrica e óptica. Pessoal, para ter isomeria geométrica, o composto B, ele precisaria, que é esse aqui, ele precisaria ter uma ligação dupla, tá certo? Porém, ele não tem nenhuma ligação dupla. Então, não tem como ter isomeria geométrica ou cis-trans nesse composto aqui, tá certo? Então, a proposição 16, ela é falsa. 32, proposição 32, pergunta pra gente, o composto B admite isomeria óptica? Afirma, na verdade, né? Então a gente só precisa dizer se a proposição 16 ela é verdadeira ou é falsa. Pessoal, para ter isomeria óptica, o que precisa ter? Precisa ter carbono quiral. Vamos observar nesse composto se tem carbono quiral? Para ter carbono quiral, o carbono precisa ter 4 ligantes diferentes. Então, esse carbono aqui, ele não pode ser, porque ele já está com 3 hidrogênios, então ele tem 3 ligantes iguais. Esse aqui também não, nem esse. Então, só sobrou para a gente esse carbono aqui, ok? Vamos estar representando esse hidrogênio aqui melhor? Tá colocando a ligação aqui, pronto. Explicitei a ligação. Ó, esse carbono tem esse ligante, que é o metil, tem esse halogênio, tem o hidrogênio e tem um radical etil ligado a ele. Então, pessoal, nós estamos vendo que ele tem 4 ligantes diferentes. Então, sim, pessoal, esse carbono aqui, ele é quiral. Se tem carbono quiral, admite isomeria óptica. Belezinha? Então, a proposição 32, ela é verdadeira. Ok? Entenderam, turma? Proposição 1, verdadeira. 2, verdadeira. 4, verdadeira. 8, falsa. 16, falsa. E 32, verdadeira. Tranquilo? Bora então para a questão
4. Questão 4. Na questão 4 fala que ao se fazer churrasco de carne vermelha, percebe-se à distância um aroma característico. Isso se deve em parte à reação da decomposição do glicerol, com a formação da acroleína, um líquido de forte odor. Aqui, pessoal, a gente tem o glicerol, que é um triálcool, certo? Porque tem 3 hidroxilas na estrutura do composto. E aqui nós temos a acroleína, que é formada da decomposição desse triol na presença de calor, ok? Aí o que o exercício está pedindo? O exercício está pedindo para a gente identificar a alternativa que é incorreta. Aí na letra A fala o seguinte: a acroleína é um aldeído. O que é um aldeído, turma? O aldeído é quando nós temos a carbonila na extremidade da cadeia. Nós estamos vendo isso? Estamos, né pessoal? Aqui nós estamos vendo a carbonila na extremidade da cadeia carbônica, ó. Certo? Então, a letra A, ela está correta. Letra B, a acroleína é uma substância insaturada. O que é uma substância insaturada, pessoal? Quando a gente tem ligação dupla entre carbonos. Estamos vendo isso, né, pessoal? Aqui, ó, ligação dupla entre os carbonos. Então, é um composto insaturado. Letra C, a formação da acroleína necessita de aquecimento. Ó, pessoal, esse delta aqui indica que teve aquecimento. Então, para essa reação de decomposição acontecer, ela precisa ser aquecida, ok? Então, letra C está correta. Letra D, a acroleína tem temperatura de ebulição maior que a do glicerol. Isso é mentira, pessoal, porque a ligação, esse triol aqui, ele tem, como a gente pode ver, tem 3 hidroxilas, tá certo? A ligação carbono com hidroxila, ela é bastante forte, já que a gente tem 3 ligações de carbono com hidroxilas. Isso faz com que a temperatura do glicerol, a temperatura de ebulição, ela seja maior, tá certo? Tem a temperatura elevada. Então, a temperatura aqui do glicerol, temperatura de ebulição, vai ser elevada. Já que teve a quebra dessas ligações de carbono com hidroxila, vai fazer com que a temperatura desse composto aqui ela seja menor, tá certo? Porque os carbonos eles perderam sua hidroxila. Então não faz sentido eu falar que a acroleína ela tem temperatura de ebulição maior que a do glicerol, porque as ligações que tem na estrutura aqui elas são mais fracas do que a ligação carbono e hidroxila. Tranquilinho? Então a letra D ela é incorreta, tá certo? E a letra E? A letra E fala que o glicerol é um triol. Já falei para vocês, né, pessoal? É um triol sim, porque tem 3 hidroxilas na estrutura do composto, ok? Então a única alternativa incorreta aí é a letra D. Certinho? Bora para a última questão. Questão 5. Na questão 5 fala que a crise do petróleo fez surgir o interesse pela produção de hidrocarbonetos a partir do álcool, que pode ser produzido por fonte de matéria-prima renovável. No caso do Brasil vai ser produzido pela cana-de-açúcar, né, pessoal? Aí na letra A fala o seguinte: escreva a equação da reação utilizada para transformar etanol em eteno. Turma, a gente sabe que o etanol é um álcool, certo? Por que a gente sabe que o etanol é um álcool? Vamos representar a estrutura dele, né? Se é et, quer dizer que tem 2 carbonos na estrutura. Infixo an indica que só tem ligações simples entre os carbonos. Ol indica que tem uma hidroxila nesse carbono, tá certo? Então, já que esses 2 carbonos só tem 2 carbonos, a hidroxila pode ficar em qualquer um desses carbonos, ok? Então, vamos estar colocando aqui.
E o resto a gente completa com ligações com hidrogênio. Ó. Esse carbono está fazendo 2 ligações, ele vai precisar de mais 2 ligações com hidrogênio. Esse aqui está fazendo somente uma, então ele vai precisar fazer 3 ligações com o hidrogênio. Então, turma, representamos a estrutura do etanol. E vimos que é um álcool, né? É uma hidroxila ligada a um carbono saturado, que então faz que ele seja um álcool. Aí, esse etanol ele vai estar produzindo o eteno. O eteno, turma, é um alceno, um composto que tem uma ligação dupla. Primeiramente, olha o prefixo et, quer dizer que só tem 2 carbonos. Infixo em, quer dizer que tem uma ligação dupla. Então essa ligação dupla vai ser entre os carbonos. Já que tem a terminação O, indica que esse composto é um hidrocarboneto. Então eu completo as ligações que o carbono faz com hidrogênio. Ok? Então aqui nós temos o eteno. Certo? Então para ter um álcool formando um alceno, que tipo de reação que ela precisa, que é essa? É uma reação de desidratação, certo? Onde nós temos a eliminação da hidroxila de um carbono e do outro carbono nós teremos a remoção de um hidrogênio, certo? Então, elimina hidrogênio, elimina hidroxila, eles vão estar se unindo, vai estar formando ali a água, certo? Aí depois, quando eles saírem, vai ter o fechamento dessas ligações aqui, ó. Então vai ter a formação do alceno, que vai ser o eteno, tá certo? E para essas reações aí de eliminação acontecerem, já que aqui é uma eliminação intramolecular, dentro da molécula, nós precisaremos da temperatura de 170 graus Celsius e nós precisaremos também de ácido sulfúrico, beleza? Então, explicamos a reação de eliminação, certo? Mais especificamente, a reação de desidratação de álcool, beleza? E agora a letra B. A letra B vai falar o seguinte: o eteno ele pode ser utilizado para a produção de diversos compostos orgânicos da cadeia petroquímica. Qual que é o produto da reação do eteno com o hidrogênio? Então, turma, só pegar esse eteno aqui, H2, e reagir com o hidrogênio. Aqui, pessoal, quer dizer que está reagindo com o H2, certo? Então, que tipo de reação que vai ser essa, pessoal? Se a gente tem um alceno reagindo com H2, vai ser uma reação de adição, ok? No caso dessa reação de adição de hidrogênio, nós precisaremos ter aqui calor e precisa ter um catalisador aqui também. Vamos colocar um níquel. Como que ocorre essa reação de adição? A reação de adição tem a quebra de ligação π, tá certo? E depois, pessoal, vamos estar representando a ligação desses dois hidrogênios dessa maneira. Aí, um hidrogênio vai ser adicionado a um carbono e o outro hidrogênio vai ser adicionado ao outro carbono. Bem fácil, né? Então, nós teremos a formação de um alcano, que vai ser o etano. Ó, esse aqui tinha dois hidrogênios, agora nós teremos 3 hidrogênios, certo? O mesmo vale para o outro carbono, certinho, turma? Então, aqui tem-se a formação do etano, que é um alcano. Belezinha, turma? É só isso que pediu. Então, representamos a reação do eteno, quando colocou hidrogênio, então vai acontecer uma reação de adição, porque nós temos um composto insaturado, então vai ter a quebra dessa ligação π, quando tiver a quebra dessa ligação π, um hidrogênio vai estar se ligando a um carbono e o outro hidrogênio vai estar se ligando ao outro carbono, formando então um alcano. Certo, pessoal?
Nossa aula terminando por aqui. Se ficou alguma dúvida, peço que vocês me mandem mensagem lá pelo WhatsApp e tirem suas dúvidas. Até a próxima aula então e valeu!